Bom dia, bom dia. Bom dia, João. Tudo certo? Como foi de prova? Deu tudo certo na terça-feira? Teve algum problema? Condizente, né? Que bom. Graças a Deus. Eu gosto de fazer assim mesmo. Seja um retrato do que a gente está falando, para não ser, né, aquela coisa fora da realidade que o aluno fica, meu Deus, de onde que a professora tirou isso? Né? Que bom. No questionário 1, sim, a nota fica da última tentativa, João. Bom dia, Jaísa. Bom dia, Maria. Do mesmo jeito que da prova, né? A nota que fica é a nota da última tentativa. Bom, pessoal, aconteceu na vida da gente, né? Antes da prova, a gente estava falando a respeito de teorema de transporte de Reynolds, como que a gente pode analisar os problemas de mecânica dos fluidos, né? A diferença entre esses dois métodos, né, de avaliação, análise realmente do escoamento, né? O método lagrangiano, quando a gente acompanha o movimento de uma partícula fluida, versus o método euleriano, em que a gente, né, não acompanha essas partículas fluidas, né, a gente observa uma região do espaço e como que o fluido escoa através dela. Então, nessa perspectiva, né, desses dois referenciais e no fato de que um deles se utiliza justamente dessa formulação por sistemas, né, então, quando a gente fala que o referencial lagrangiano, ele acompanha uma partícula fluida, essa partícula fluida tem uma massa fixa, identificável. Então, a gente diz que nessa perspectiva a gente trabalha com a formulação por sistemas, certo? E aí, o referencial euleriano, por outro lado, né, ele se vale da perspectiva de volumes de controle. Por quê? Eu observo uma região do espaço, um volume arbitrário, por onde esse fluido escoa, né? E aí avalio como que essas propriedades do escoamento variam como função, né, do espaço e do tempo. Então, a maioria das equações que a gente conhecia e que a gente trabalhou, né, na aula passada, elas são desenvolvidas na perspectiva de sistemas, né? Então, a gente tem a equação da conservação da massa, quantidade de movimento linear, conservação de energia, momento angular, segunda lei da termodinâmica. Todas essas equações, elas são formuladas, né, numa perspectiva de sistema, né, de uma massa fixa identificável. Então, a gente tem esse equacionamento para a conservação da massa. Para o momento linear, a gente disse justamente que a taxa de variação do momento linear do sistema era igual ao somatório de forças, que a gente podia expressar esse momento linear como essas integrais aqui, né? A gente também trabalhou com a equação de conservação de energia. Então, a gente usou a primeira lei da termodinâmica para descrever a taxa com que a energia de um sistema variava, né, em função das taxas de transferência de calor e da realização de trabalho, né, e a gente também expressou essa energia em termos dessas integrais, né, que dependem ou da massa infinitesimal do sistema, a ser integrada em todo o sistema, ou do volume infinitesimal desse sistema, vezes a massa específica, também a ser integrada em todo o volume do sistema, né? A gente fez também a avaliação da equação da conservação do momento angular, né? Vendo aí que a taxa de variação da quantidade de momento angular, ela era devida justamente ao torque que se exercia sobre esse sistema. E a gente também trabalhou com a segunda lei da termodinâmica, né? Atribuindo a taxa de variação de entropia a uma transferência de calor que ocorria
a uma temperatura constante, né? Se isso aqui acontecia de maneira ideal, né, sem irreversibilidades, então essa taxa de variação da entropia era igual a Q sobre T, né? E se esse processo tinha irreversibilidades, atrito, enfim, qualquer outra forma de perda de energia, então essa taxa de variação de entropia era maior do que essa quantidade, certo? Então, essas equações todas, elas tinham sido formuladas para sistemas, né? Que a gente falou que não era a forma mais adequada, né, de se tratar os problemas de escoamento. Então, a gente precisou justamente da ferramenta do teorema de transporte de Reynolds para fazer essa transposição das equações que a gente já conhecia da formulação de sistema para a perspectiva de volume de controle, que é justamente essa, né, da análise euleriana, né, do escoamento dos fluidos, certo? Quando a gente foi fazer isso, né, deduzir qual que seria essa equação do teorema de transporte de Reynolds, a gente fez no instante inicial o sistema e volume de controle coincidirem, né, numa dada região aí do espaço, e avaliamos justamente o comportamento disso no instante inicial e no instante t0 mais ΔT, né, infinitesimalmente superior ao instante inicial. E aí a gente viu que nesse instante posterior, justamente o sistema deixava de coincidir com o volume de controle, né? O sistema, essa massa fixa identificável, ela escoava, essa massa de fluido, ela escoava. Então, parte desse fluido, dessa massa, ela já se encontrava fora da região de observação, que era o volume de controle, e parte também permanecia dentro do volume de controle. Quando a gente foi avaliar justamente essa taxa de variação de qualquer propriedade do sistema, né, entre os instantes T0 mais ΔT e T0, a gente chegou nessa equação, que era a equação do teorema de transporte de Reynolds, que dizia justamente que a taxa de variação de qualquer propriedade do sistema, ela equivale à taxa de variação dessa propriedade dentro do volume de controle, mais o fluxo líquido, né, dessa propriedade através da superfície de controle, certo? E aí, no final da aula passada, a gente começou a falar a respeito justamente de conservação de massa, né? Porque, veja só, a gente obteve essa equação genérica, que era a equação do teorema de transporte de Reynolds, né? E a gente precisava agora, né, voltar, aplicar essa equação do teorema de transporte de Reynolds para cada uma daquelas equações fundamentais que a gente conhecia, né, que a gente trabalhou anteriormente. Então, veja só, a gente tinha 5 equações básicas para um sistema, né? Elas tinham sido formuladas na perspectiva lagrangiana. Agora, eu desenvolvi o transporte de Reynolds, e esse teorema de transporte de Reynolds vai ser capaz de transformar, né, transpor essas equações para a perspectiva euleriana, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né, para a nossa primeira equação, que é a equação da continuidade, ou a equação da conservação da massa, é justamente pegar aquela equação que tinha sido formulada para um sistema, certo? Então, a gente tinha que, para um sistema, a taxa de variação da massa era igual a zero sempre. Por que sempre? Pela definição de sistema, que é uma quantidade de massa fixa e identificável. Então, se ela é fixa, significa que ela não varia com o tempo. Então, dm/dt do sistema é igual a zero. Isso aqui é aquela primeira equação, primeira lei básica para um sistema, né, daquelas 5. E a gente vai pegar o teorema de transporte de Reynolds para fazer essa relação sistema-volume de controle. Então, o TTR dizia isso aqui, dm/dt do sistema igual a ρ-ρt de qualquer propriedade eta intensiva dentro do volume de controle vezes ρdv, integrado em todo esse volume de controle, mais o fluxo líquido de eta ρv escalar dA, certo?
Então, no caso, a gente sabe que N é a propriedade extensiva, né, que depende do tamanho do sistema. No caso, N é a massa, né, para essa equação da continuidade, para essa equação aqui que a gente está trabalhando. E a propriedade intensiva eta, que corresponde a M, vale 1. Então, a gente vai pegar essa equação do TTR e substituir. Onde é N vai ter M, onde é eta vai ter 1, certo? E aí a gente vai ficar com esta equação, certo? Só que, por definição, né, a taxa de variação da massa do sistema ela é igual a zero, o que traz a gente para essa nova formulação aqui, de que ρ-t integral de ρ-dv mais o fluxo líquido de ρ-vdA através da superfície de controle tem que ser igual a zero. Percebam que, se vocês forem fazer uma análise dimensional disso daqui, né, só rapidamente, tá? Se a gente for fazer uma análise dimensional de todos esses termos, a gente tem aqui um termo que é 1 sobre tempo, não é isso? Que multiplica a massa específica do fluido. Massa específica é massa dividido por volume, então comprimento ao cubo. Opa. E isso multiplica o volume desse volume de controle, certo? Esse seria esse primeiro termo, ρ-t de ρ-dv. Então, isso aqui tem uma dimensão de massa por tempo, né? A gente chama essa quantidade aí de massa, unidade de massa por tempo, de vazão mássica, assim, né? Vazão mássica do fluido, certo? Então, só para dar continuidade aqui, né? Então, a gente tem, se a gente rearranjar essa equação, justamente que a taxa de variação de ρ-dv, né, que é uma quantidade de massa dentro do volume de controle, tem que ser igual a menos integral na superfície de controle de ρv escalar dA, certo? Então, perceba, esse primeiro termo, ele representa justamente, ó, a taxa de variação da massa contida no volume de controle. Taxa de variação da massa contida no volume de controle. E isso pode aumentar ou diminuir a massa que está contida dentro do volume de controle. A gente vai ver mais para frente como. E esse termo daqui representa justamente o fluxo líquido de massa através das entradas e saídas pela superfície de controle, certo? Então, veja só, se a gente imaginar um elemento aqui como esse tanque, né, ele tem uma região de entrada aqui, uma área através da qual o fluido entra, com uma dada velocidade, e ele tem uma seção de saída, né, o fluido sai aqui com uma dada velocidade através dessa área. Se a gente permitir que, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenha uma válvula nessa seção de saída, certo? Eu tenho uma válvula aqui que controla tanto esse fluxo de entrada e aqui outra que controla o fluxo de entrada e aqui controla o fluxo de saída, certo? Se a gente diminuir essa vazão de saída, fechando essa válvula aqui, não até o final, mas fechando ela bastante, e aumentar ou permanecer com essa válvula daqui aberta, né? O que vai acontecer, né? Vocês todos devem imaginar, é o aumento desse nível aqui da água que está contida nesse tanque, não é isso? Então, perceba, como o fluxo de entrada ficou maior do que o fluxo de saída nessa superfície de controle, desse volume de controle, existiu um resultado aqui dessa subtração, né? Existiu um resultado para esse termo,
E isso promoveu justamente uma taxa de variação na massa que estava contida dentro desse volume de controle. Então, na medida em que esse fluxo é maior do que o de saída, o fluxo de entrada é maior do que saída, esse nível aumentou, então a massa contida dentro do volume de controle aumentou, e essa taxa de variação aqui, ela foi positiva, certo? O mesmo raciocínio vale para o processo inverso, né? Se eu deixar essa entrada aqui bem pouquinha de fluido, né, e abrir totalmente essa válvula de saída, o que vai acontecer é que eu vou começar a consumir, né, esse líquido que estava aqui contido dentro do volume de controle. E aí a gente vai ter uma taxa, novamente, de variação da massa que estava presente dentro desse volume de controle, e ela vai estar justamente diminuindo, certo? Fisicamente está tudo tranquilo, meu povo? Né? Vocês estão entendendo a física do negócio, o que significa cada coisa do que eu estou falando? Posso seguir adiante? Então, assim sendo, opa, alguém falou? Ah, foi eu, só falei que tava tudo bem. Ah, beleza, tudo bom, William. Então, assim sendo, né, a gente vai agora avaliar essa equação, né, de maneira a torná-la mais simples em alguns casos de análise, tá? Então, se, por exemplo, nós estivermos tratando do escoamento de um fluido incompressível, né, a maioria dos líquidos se encaixa aqui, então a massa específica desse fluido, ela não vai variar. Se a massa específica do fluido é constante, né, ela não varia, ela pode sair tanto da integral aqui, quanto da derivada, em todos esses termos, né, e eu posso justamente cancelar aqui essa massa específica com essa massa específica, para ficar com uma equação como esta, certo? Na maioria dos casos, o que acontece é que o volume de controle que a gente está trabalhando é um volume de controle fixo, né? Em geral, esse volume de controle não se deforma. Né? Se ele se deformar, esse termo aqui permanece. Mas se ele não se deformar, né? Se esse volume do volume de controle for constante, então não existe esse termo de taxa de variação do volume de controle, certo? E aí a gente fica com uma simplificação, né, da equação da continuidade, que vai nos dizer justamente que a integral na superfície de controle desse produto escalar aqui, VDA, é igual a zero, certo? Integral na superfície de controle, né, quando a gente olha assim, pode achar estranho isso, né? Mas na realidade, esse termo de integral na superfície de controle, ele traz a contabilização, né, desse produto escalar aí em toda a superfície de controle, certo? Então, vão existir regiões em que você vai precisar fazer, essa integração. Vão existir regiões que você talvez não precise fazer efetivamente uma integração, né? Mas você vai precisar trabalhar com esse produto escalar de qualquer maneira, ainda que não seja integrando, mas pelo menos multiplicando os termos, né? Então, esse produto V escalar dA, né, ele tem dimensões, se a gente for analisar, V é velocidade, né, então, seria um comprimento por tempo, e a área tem dimensão de comprimento ao quadrado, né. Então, o produto escalar, né, o produto V escalar dA, ele tem dimensões de comprimento ao cubo por tempo, né, então, não é se isso seria metros cúbicos por segundo, é um volume por tempo. Então, a gente chama esse termo aqui de vazão volumétrica. Então, a vazão volumétrica é a integral da velocidade escalar 1dA em toda uma área em que se considere,
né? Pode ser uma seção de entrada, pode ser uma seção de saída, certo? Então, quando ele fala que no escoamento incompressível, né, essa integral na superfície de controle de V escalar dA tem que ser igual a zero, na realidade, ele está dizendo que a vazão volumétrica na região de entrada tem que ser igual à vazão volumétrica nas regiões de saída. Perceba que você pode ter mais de uma entrada e mais de uma saída, certo? Porém, a soma de todos esses termos, todas essas integrais, tem que ser obrigatoriamente igual a zero, certo? Um conceito derivado aqui dessa vazão volumétrica, né, dessa ideia de vazão volumétrica, é de velocidade média do escoamento. Perceba aqui, a vazão volumétrica, ela traz justamente a integração desse produto escalar em toda uma área, né? Se eu dividir isso pela área total, na verdade, o que a gente está fazendo é obtendo um valor médio dessa quantidade, né, que é a velocidade ao longo da área. Tal qual a gente fez para, por exemplo, descobrir a coordenada, quando na unidade passada, a gente usou essa relação aqui, né? A gente disse, olha, o y do centro geométrico, é justamente a integral de YdA dividido pela área total, né? Então, da mesma forma que a gente usa esse conceito, né, de ponderação de um y integrado em toda a área para obter um y do centro geométrico, a velocidade média é a mesma ideia, né? Eu avalio a integração do perfil de velocidade, né, V ao longo de toda a área, né? Então, eu avalio a vazão volumétrica em toda a saída ou entrada e divido pela área total para obter um valor médio, certo? Quando ele fala, né, desses produtos escalares, pessoal, na realidade, ele está tratando justamente... Quando ele fala desses produtos escalares na região de entrada e saída, enfim, qualquer área, né, que se esteja trabalhando, o que a gente está trabalhando, na verdade, são com dois vetores, né? Que vetores são esses? Primeiro vetor, né, velocidade, né, se a gente considerar esse volume de controle aqui destacado em azul, né, e eu tenha numa seção qualquer aqui, um vetor velocidade que aponte para dentro desse volume de controle, né, ao longo dessa superfície aqui, a gente sabe que a área sempre vai ter um vetor normal que a caracteriza e que aponta para fora do volume de controle, né? Então, esse aqui seria o normal. Então, sempre que a gente for falar desses produtos escalares entre velocidade e área, né, a gente está falando dessa relação em que o vetor velocidade guarda com essa direção normal, certo? Então, por exemplo, nessa região aqui de entrada, a gente tem um ângulo entre essas duas coisas de 180 graus. Cosseno de 180 vai dar justamente menos 1, né? Então, esse termo, o módulo desse termo é menos V vezes a área, certo? Numa região de saída, em que a gente tenha também esse alinhamento entre velocidade e a direção normal, né? A gente percebe, ó, que o ângulo formado entre essas duas coisas é de 0 grau. Então, esse produto escalar, V escalar dA, numa região de entrada em que se esteja, assim, um alinhamento desses dois vetores, né? A gente tem justamente esse produto escalar valendo simplesmente V vezes dA, certo? E quando isso formar um ângulo qualquer, né, o vetor velocidade
formar um ângulo qualquer aqui, θ, com a área. Então, é justamente com a normal, né, que caracteriza a área. Então, será justamente o ângulo esse ângulo formado, né, o cosseno dele que a gente vai usar para calcular qual que seria essa vazão volumétrica, ok? Através dessa superfície. Tranquilos? Agora pode parecer muita coisa, mas vocês vão ver que com a prática e com o desenvolvimento dos exercícios e tudo mais, isso aqui é tranquilo de vocês realizarem os exercícios e resolverem sem maiores problemas. Então, eu vou fazer uma questão agora referente a esse tipo de situação, né, em que a gente tem justamente um fluido incompressível que escoa, tá? E aí a gente segue para as outras situações de escoamento, tá certo? Então, nessa questão aqui, ele fala assim: um trecho de redução em um tubo de água, vou destacar aqui, né? Água, fluido incompressível, vocês devem ser capazes para fazer essas inferências, né, lendo um texto. Então, um trecho de redução em um tubo de água, que é um fluido incompressível, tem um diâmetro de entrada de 50 milímetros e um diâmetro de saída de 30. Se a velocidade na entrada, média através da seção, é de 2,5 metros por segundo, determine a velocidade de saída. Então, perceba, a nossa equação fundamental seria essa, né? A equação da continuidade genérica. Se a gente pegar essa equação da continuidade genérica e usar a consideração de que esse fluido ele é incompressível, então a massa específica do fluido, né, ela pode sair de todas as integrais, certo? E não ser usada no equacionamento. E além disso, perceba que o volume de controle que a gente vai trabalhar é esse, destacado na figura. Então, é o volume de controle de volume constante. Então, V dt, isso aqui vai ser zero, certo? Então, a gente fica justamente com a avaliação da integral de V escalar dA através da superfície de controle, certo? E a superfície de controle da gente, ela é composta por uma seção de entrada, né? E uma seção de saída, ok? Então, essa integral de V escalar dA ao longo de toda essa superfície de controle, né? A gente tem, ó, veja só, essa superfície de controle, ela seria essa totalidade aqui pontilhada, não é isso? Só que só existe, né, V escalar dA nessa região aqui de entrada, né? Nessa região aqui de entrada e nessa região aqui de saída. Então, não existe velocidade do fluido em nenhum desses pontos aqui, ó, fora desses pontos em verde, fora desses pontos destacados, certo? Então, essa integral em toda a superfície de controle, na realidade, ela pode ser essa integral referente à seção de entrada mais a seção de saída. Quando a gente estava falando, né, anteriormente a respeito disso, deixa eu colocar isso mais próximo do slide. A gente viu justamente que vazão volumétrica era esse produto escalar, V escalar dA, na seção, qualquer seção que a gente quisesse trabalhar, né? Então, a gente pode substituir essas integrais na seção de entrada e integral de VDA na seção de saída, simplesmente
pela informação da vazão volumétrica na seção de entrada e na seção de saída, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou substituir essa informação agora, porque eu vou primeiro avaliar com vocês esses produtos escalares, tá? Perceba que, nessa questão daí, ele não está usando nenhum perfil de velocidade que eu deva integrar, né? Ao invés disso, ele usa informações da velocidade média através de cada uma das seções, é isso? Lembra aqui que ele falou, ó, velocidade média é vazão dividida pela área, certo? Então, a gente podia fazer justamente, eu vou substituir como eu tinha pensado para deixar a explicação melhor. Esse aqui seria a vazão volumétrica na seção de entrada, e esse termo representaria justamente a vazão volumétrica na seção de saída, certo? A questão é a seguinte, aqui a gente está somando coisas, né? Vazão volumétrica na entrada mais vazão volumétrica na saída, certo? E ele pediu para a gente, ó, que ele falou para a gente que a velocidade média na entrada é de 2 metros por segundo. Então, vazão volumétrica na entrada, a gente vai trabalhar aqui como sendo justamente a velocidade média na seção de entrada vezes aí a área, e a mesma coisa, né, para a seção de saída, V médio na saída vezes a área na saída. Um detalhe, pessoal, que a gente deve atentar, né, nesse ponto, é que a vazão volumétrica na seção de entrada diz respeito a essa configuração aqui de posicionamento do vetor velocidade e da área. Então, a gente percebe que esse ângulo aqui formado entre esses dois vetores é um ângulo de quantos graus? 180, né? Então, eu vou colocar aqui cosseno de 180, só para a gente podia fazer isso aqui no termo da integral, tá, meu povo? Eu estou só colocando, usando os valores médios para ficar mais simples essa transformação de integral para de 180 graus. Então, esse produto escalar aqui é uma quantidade negativa, tá? E na região de saída, a gente tem esses dois vetores apontando, né, para uma mesma direção. Então, o ângulo formado entre eles é de 0 graus. E aí, o cosseno de 0 vale 1. Aqui a gente tem esse termo. Atribuindo aqui um sinal negativo. E esse outro termo, um sinal positivo. Certo? Então, a gente pode dizer que velocidade vezes área na seção de entrada tem que ser igual a velocidade vezes área na seção de saída,
né? A área da seção de entrada é justamente π vezes o diâmetro da entrada ao quadrado sobre 4. E na seção de saída, πd ao quadrado sobre 4 na seção de saída. E aqui, 4 aqui. Quadrado na seção de entrada. Ao quadrado na seção de saída, certo? Assim sendo, pessoal, ó, a gente tem o valor da velocidade média de entrada sendo 2,5 metros por segundo. Era 2,5, eu escrevi 3,2. O diâmetro de entrada vale justamente 50 milímetros. E na região de saída, a gente tem o diâmetro de 30 milímetros. E aí, com isso, a gente consegue determinar qual que vai ser esse valor da velocidade de saída. Beleza? Dúvidas para a resolução dessa questão, pessoal? Essa questão foi de boa, professora, mas eu acho que eu não peguei muito bem na parte do produto escalar lá que você falou, que eu preciso fazer. O produto escalar tem que estar de olho, William, porque nessa questão aqui tudo estava bastante tranquilo, né? Simples de você deduzir quem era quem. Mas aí, esses produtos escalares, a gente tem que estar sempre observando para não deixar eles sumirem, né, da nossa vista, eu diria assim. Então, sempre se lembrar, mesmo quando ele fala em vazão volumétrica de entrada, vazão de saída, né, que nas seções de entrada, a gente pode ter uma configuração, assim, de angular, né, entre a velocidade e a área, que atribua um sinal negativo na saída, que atribua um sinal positivo para esses termos, tá certo? Tá certo. Pronto. Então, deixa eu ver aqui as outras questões que eu separei para vocês. Pronto. Tem uma questão aqui de conservação da massa em regime... Tá, vamos lá. De fluido compressível e de tudo mais, tá? Então, essa questão que a gente resolveu, pessoal, ela estava relacionada para o escoamento de um fluido incompressível, né? Era o escoamento de água, certo? Se a gente estiver tratando do escoamento de outros fluidos, né? Fluidos cuja massa específica possa variar, seja como uma função do tempo, seja como uma função do espaço, né? Então, a gente vai trabalhar com essa equação da continuidade, né? Mantendo justamente essa massa específica dentro dos nossos termos respectivos, certo? Então, se esse escoamento que a gente estiver tratando, ele for ocorrer em regime permanente, ainda que o fluido seja compressível, ou seja, que essa massa específica possa variar, a gente vai poder simplificar essa equação, né? Só que a única simplificação que a gente vai poder fazer é simplesmente de cancelar esse termo de taxa de variação. Por que eu estou cancelando esse termo? Porque se o escoamento ele é em regime permanente, não existe variação de qualquer propriedade com o tempo. Então, não existe nenhuma variação como essa, certo? E aí, a nossa equação da continuidade se resume a integral na superfície de controle de ρV escalar dA ser igual a zero.
Então, perceba que aqui a gente está falando de um termo diferente do caso anterior, né? Por quê? Porque aqui eu mantive a massa específica, né? Então, quando a gente faz análise dimensional aqui desses termos, massa específica, velocidade e área, né? A gente vê, ó, massa específica é justamente uma quantidade de massa por volume, né? Ah, Cacilda. Vou botar entre parênteses. Massa por volume. Velocidade é um comprimento por tempo, né? E a área seria um comprimento, uma dimensão de comprimento ao quadrado. Então, isso aqui tem dimensão de massa por unidade de tempo, né? Como eu falei para você, representa justamente a vazão mássica do escoamento. Quanto de massa passa, né, através, né, de uma dada área no intervalo de tempo. Então, o que a equação da continuidade diz para a gente, no caso de um regime permanente, é que essa quantidade, vazão mássica, né, na seção de entrada tem que ser igual à vazão mássica na seção de saída. O somatório das vazões mássicas de entrada tem que ser igual ao somatório das vazões mássicas de saída, né? Porque, veja só, na questão anterior, a gente trabalhou com uma única entrada e uma única saída, né? Mas a gente pode ter uma configuração de um sistema qualquer que seja como esse, né? Em que a gente tenha um fluxo numa região de entrada, outro fluxo de entrada, e essas duas correntes formem uma corrente mista de saída, né? Então, a gente pode ter mais de uma seção de entrada, mais de uma seção de saída, né? E quando ele trata lá na equação de justamente essa integral na superfície de controle de ρ VdA ter que ser igual a zero, ele está falando de todas essas seções de entrada e de saída, certo? Então, a gente pode trabalhar, a gente tem uma questão aqui interessante, que é justamente essa daqui. Obrigada. Essa questão daqui, ela trata do escoamento em regime permanente de um fluido compressível, certo? Então, essa equação, essa questão, como é que ela se apresenta para a gente, né? Ele diz assim, a turbina de um avião, considera que isso aqui seja turbina, tá, meu povo? Não é uma turbina, um desenho de uma turbina, mas vocês imaginam. Tá? Ela consome 0,34 quilos por segundo de combustível, e 29,5 quilos de ar quando opera numa condição de cruzeiro. A velocidade média dos produtos de combustão, né, que saem da turbina, em relação à turbina, é de 457 metros por segundo. Estime a massa específica média dos gases produzidos na combustão, sabendo que a área da seção de descarga da turbina é igual a 0,325 metros quadrados, certo? Então, perceba que a gente tem a mesma equação da continuidade que a gente vinha tratando anteriormente, né? E que, nesse caso, a gente tem um fluido cuja massa específica varia ao longo do nosso volume de controle, né? Eu entro com ar e combustível, eles sofrem uma reação química e produzem produtos de combustão que têm uma massa específica diferente dos de entrada, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma massa específica, um fluido que é compressível e a massa específica varia de uma seção para outra, certo? Apesar disso, ele fala que essa turbina de avião trabalha na condição de cruzeiro, né? Na condição de cruzeiro, pessoal, é justamente aquela condição em que
a gente tem o avião, né, voando, digamos assim, em regime permanente. Por quê? Porque ele está justamente na sua condição mais estável, né, na sua condição com menos alterações de percurso. Ele não está subindo, não está descendo, né? Então, ele está numa condição que a gente pode atribuir o estado de regime permanente, certo? Estando nessa condição de regime permanente, então esse primeiro termo de taxa de variação temporal também pode ser descartado, tá? Então, a gente ficaria com esse aqui, né, somatório, né, integral na superfície de controle de ρ vezes escalar dA tem que ser igual a zero, certo? Então, a nossa superfície de controle, né, nesse caso, ela é composta por uma entrada de ar, uma entrada de combustível e uma saída de produtos, certo? Produtos de combustão. Nessa questão, ele diz para a gente, ó, a vazão mássica de combustível. Como que eu sei que isso é vazão mássica de combustível? Porque ele está aqui justamente me informando uma quantidade de massa por tempo na região de entrada, né, o consumo de combustível. E a vazão mássica de ar também nessa seção de entrada. Então, massa por tempo de ar na seção de entrada. Então, perceba que ele fornece essas integrais aqui, ó, de ρ VdA na seção de entrada para o ar, ρ VdA de entrada para o combustível. Certo? O detalhe é que a gente precisa avaliar com que sinal esses termos vão entrar dentro da nossa equação, né? Então, se a gente considerar uma entrada de ar e uma entrada de combustível através de uma seção dA qualquer, né? A gente pode, ainda que isso aqui forme um ângulo qualquer aí que não seja 180 graus, a gente pode considerar como se fosse, né? Por quê? Porque aqui ele já fornece todo esse cômputo aqui da vazão máxima, certo? Ele já fornece a quantidade em massa por unidade de tempo. Então, perceba, ó, esse termo aqui, ρ vezes escalar dA, representa a vazão máxima, m ponto. Então, ele fornece isso aqui, essa integral toda, né? A gente só precisa avaliar quem são os termos de entrada e quem são os termos de saída, certo? Então, nessa seção de entrada, a gente tem justamente a vazão mássica de ar, m ponto de entrada, m ponto de ar, e m ponto, né, que é a vazão mássica do combustível. Esses dois termos referem-se, como eu falei para vocês, às seções de entrada, então a gente pode considerar aí como se eles formassem esse ângulo de 180 graus com a área, certo? Então, isso aqui formaria justamente esse produto escalar com um ângulo de 180 graus, né? E na seção de saída, então, a gente poderia trabalhar com essa vazão mássica de saída, né, ρ vezes escalar dA, na seção de saída. Como ele não fornece para a gente nenhum perfil de velocidade, certo? A gente vai considerar que a gente tenha valores constantes, né, na seção de saída, e que a gente possa, então, escrever essas quantidades como sendo
Rho na seção de saída. P médio na seção de saída, área da seção de saída. Como isso aqui é um produto escalar, né? V escalar dA, eu vou botar aqui. Cadê o produto escalar, meu Deus? O produto escalar entre esses dois vetores. E aí a gente vai ver que nessa seção de saída, né? Esses dois vetores formam um ângulo aí de 0 graus, tá? Então, para a gente determinar qual que vai ser essa massa específica do fluido na saída, a gente vai simplesmente trabalhar com essa igualdade aqui. Então, a vazão máxima de ar foi de 29,5 quilos por segundo, a do combustível foi de 0,34 quilos por segundo. Na saída, esse fluido escoa, que são os gases da reação, a 457 metros por segundo, e a área do escoamento é de 0,325, certo? Então, a gente pode estimar essa massa específica dos gases de combustão dessa maneira. Pelo amor de Deus, eu caí faz muito tempo ou não? Amém. Porque eu já ia dizer, não acredito que eu perdi uma questão toda de resolução. Que bom. Mas então, você chegou até o final dessa questão aqui? Eu consegui chegar até o final dessa resolução? Vocês conseguiram ver ou não? Então, só para recapitular, para não deixar ninguém sobrando ou voando, né? Aqui nessa questão, a gente trabalhou com o caso de um escoamento de um fluido compressível, né? Um fluido que a massa específica variava da seção de entrada para a seção de saída, em regime permanente, né? O escoamento é em regime permanente. Então, a gente avaliou a vazão máxima. Professora, não está apresentando. Ah, meu Deus. Obrigada, Fernanda.
Olha, sinceramente, eu não sei o que eu faço com essas internets, viu? Porque era para ser das boas essa daqui, mas a pessoa cai, a pessoa desconcerta tudo, eu não sei não. Vamos lá. Agora, então, nessa questão que a gente estava trabalhando, pessoal, a gente tinha o escoamento em regime permanente de um fluido cuja massa específica variava, né? Então, por ser um escoamento em regime permanente, esse primeiro termo aqui da nossa integral, que corresponde à equação da continuidade, esse primeiro termo aqui, ele se cancelava, certo? Então, a gente ficava com a integral da vazão mássica ao longo de toda a superfície de controle. E toda a superfície de controle, para a gente, corresponde a uma seção de entrada e uma seção de saída, né? Só que essa seção de entrada da gente, na realidade, ela contempla a entrada tanto de ar quanto de combustível, certo? Esse termo aqui, ó, ρ escalar dA, representa para a gente a vazão mássica do fluido através da superfície, né? Como essa aqui é uma superfície de entrada, a gente tem que a entrada de ar pode estar formando um ângulo aí de 180 graus com a área, né? Ainda que não forme. Essa é uma... a gente pode considerar, porque a gente tem a informação justamente da vazão mássica que realmente entra no equipamento, certo? Então, a gente pode considerar como se fosse assim. Mesma coisa para a vazão mássica de combustível, e nos restava avaliar a seção de saída, né? Nessa seção de saída, se a gente considerasse que eu tinha um valor de velocidade médio em toda essa seção de saída, né, e que justamente esse vetor velocidade forma esse ângulo de 0 graus com a área que caracteriza, né, a região do escoamento, então a gente podia trabalhar com esse termo aqui, né, ρV escalar área de saída. E aí, nesse caso, a gente verifica que esse ângulo seria de 0 graus, certo? Então, a gente trabalharia com cosseno de 0. E a gente poderia, então, isolar justamente a massa específica dos fluidos da região de saída, né, para ser determinada por essa forma. Ok? Então, só para concluir os casos possíveis, digamos assim, de simplificação dessa equação da continuidade, a gente estava falando justamente dessa consideração, que era a consideração do escoamento uniforme, né? Essa consideração implica em usar um valor de velocidade constante ao longo de toda uma área da seção transversal, certo? Então, se o escoamento é uniforme, a velocidade ela é constante ao longo de toda a área, né? Se a massa específica também pudesse ser considerada uniforme, então a gente deixa de precisar trabalhar com as integrais para trabalhar simplesmente com os produtos, né? E, na realidade, isso aqui foi o que a gente fez, né, em algumas dessas questões que a gente estava resolvendo, né? E aí, pessoal, essa questão aqui, ela trabalha bem direitinho com essa perspectiva de se a gente vai ter, se a gente vai ter que trabalhar com integrais ou não, se a gente vai ter que considerar valores médios numa seção, valores uniformes numa seção ou não, tá? A gente tem duas questões praticamente desse tipo, certo? Nessa primeira questão aqui, a gente tem... Deixa eu duplicar aqui esse slide, porque eu gosto de pegar ele do zero e escrever eu mesma as equações. Nessa questão aqui,
ele fala assim, certo? A figura ao lado mostra a confluência de dois rios. Então, aqui eu tenho um rio e aqui eu tenho outro rio. Observe que os perfis de velocidade nos dois rios, a montante da confluência, montante é antes, certo? Sempre que vocês virem essa palavra a montante, imaginem coisas que vêm à monta, né, antes de qualquer coisa. Então, os perfis de velocidade nos dois rios, a montante da confluência são uniformes, e que o perfil de velocidade na seção ajusante, na seção de saída da confluência, não é uniforme. Sabendo que a profundidade do rio formado ela é uniforme, igual a 1,83 metros, determine o valor de V, certo? Então, perceba que o que ele quis destacar para a gente é o seguinte, nessa situação aqui desse escoamento, a gente tem em uma região um perfil de velocidades uniforme, ou seja, o valor de V em toda a seção ele é o mesmo. Nessa outra seção daqui também V é o mesmo em toda a seção, né? Mas a mistura dessas duas correntes dentro desse volume de controle da gente produz uma corrente de saída cujo perfil de velocidade não é uniforme. Aqui, mais próximo desse rio superior, né, cuja velocidade era 0,91, o perfil de velocidade ele tem um valor que corresponde a 80% do valor de V, que é justamente o valor da velocidade nessa proximidade da região, né, do rio cuja velocidade inicial era maior. Não sei se ficou claro, né? O que eu quero dizer é assim, ó, né, esse rio aqui, ó, a velocidade média é 0,91. E esse rio aqui de baixo, a velocidade média é de 1,22. Quando essas duas correntes elas se misturam, né, o perfil de velocidades ele não é uniforme. Nessa parte cujo rio, que é oriunda, digamos assim, desse rio cuja velocidade era menor, a velocidade final é menor. E na porção da área da seção de saída, que está sendo referente, digamos assim, a esse fluido aqui, que tinha uma velocidade maior, né? Então, esse também tem um valor de velocidade V maior, certo? Perceba que a gente está trabalhando nessa questão com um rio. Rio é escoamento de água, que é um fluido incompressível. Então, a massa específica a gente pode considerar constante, certo? Além disso, a gente pode considerar que esse escoamento ele ocorre em regime permanente, né? O rio está sempre escoando, digamos assim, da mesma maneira, né? Não existe variações temporais. Então, a gente vai trabalhar com essa equação da continuidade simplesmente, né, com esse termo aqui de V escalar dA, integral de V escalar dA sendo igual a zero, ou seja, vazão volumétrica nas seções de entrada e saída sendo igual a zero, certo? Não é vazão volumétrica nas seções de entrada e saída, né? Mas o somatório da vazão volumétrica tem que ser igual a zero. Então, já que a gente vai trabalhar com essa equação, é preciso que a gente avalie, né, para cada uma das seções que compõem esse volume de controle que a gente está trabalhando, né, como que se dá a relação entre velocidade e a área, certo? Então, nessa seção 1 aqui, a gente tem um fluido com velocidade V escoando através dessa área aqui 1, né? E a normal dessa área aponta para fora. Então, eles formam aqui um ângulo de 180 graus. Mesma coisa vai acontecer nessa outra região de entrada, né? Perceba que a gente não está trabalhando aqui com, sei lá, inclinação com relação a um eixo horizontal. Não é isso que a gente está trabalhando. O ângulo que a gente sempre trabalha é o ângulo formado entre o vetor velocidade e a normal que caracteriza a área através da qual o fluido escoa, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem novamente uma área apontando
né, para aqui, para fora dessa superfície de controle, normalmente a essa superfície, formando um ângulo novamente de 180 graus, certo? Já nessa região aqui de saída, a gente tem uma área, novamente, que caracteriza o escoamento, né? Mas o ângulo formado entre área e velocidade, nesse caso, é de 0 graus, ok? Então, a gente vai trabalhar com esta equação e aquelas considerações. Essa equação, né? Separar aí os termos referentes à seção 1, a seção 2, e a seção 3, seria essa seção de saída. Então, como o fluido que a gente está trabalhando é um fluido incompressível, né? A gente já viu que não precisava aqui desse termo de massa específica, tá? Eu vou deixar aqui só para organizar melhor o espaço. Perceba que a gente tem, na seção 1 e na seção 2, né, nessas duas seções de entrada, perfis uniformes de velocidade. Então, ao invés de a gente trabalhar com essas integrais, a gente pode trabalhar com os valores médios de velocidade naquela área, né? Então, na seção 1, a gente vai trabalhar com a velocidade média na seção 1, vezes uma área 1, né, nessa perspectiva do produto escalar, certo? Mesma coisa para a seção 2. Zeza, botou o lixo? Botou o lixo? Obrigada. E na seção 3, a gente tem um perfil que ele não é uniforme, né? Na seção 3, a gente tem uma região em que a gente tem um perfil uniforme nessa área inicial e outro perfil nessa outra seção aqui, certo? Então, a gente vai, na realidade, dividir essa parte da seção de saída, né, que não é uniforme, em duas seções que são uniformes, tá bom? Então, só continuando aqui a nossa formulação para não atropelar o boi, né? A gente vai trabalhar com V1 a um cosseno de 180 graus, nessa seção 1 de entrada. Na seção 2, a gente vai ter a mesma coisa, né? Então, já está bem organizado essas duas seções. E na seção 3, que é essa seção de saída, que eu falei para vocês que a gente ia dividir, né, em duas porções uniformes, né? A gente vai trabalhar com esse perfil que não é uniforme, como se fossem dois perfis uniformes isoladamente, digamos assim, certo? Então, a gente tem uma seção, eu vou chamar de V3A, certo? Com uma área A3A, formando um ângulo aí de 0 graus na seção de saída, e
V3B com a área 3B nessa seção de saída também, certo? Por que eu estou escrevendo assim? Parece mais, eu não sei se eu estou tornando tudo mais confuso ou mais simples para vocês. Eu espero que mais simples, mas eu não sei. Certo? Porque a gente vai ver, ó, que essa porção aqui que eu estou chamando de A, vou colocar aqui um Azinho. Vou colocar aqui um A referente a essa parte aqui, né? E um B se referindo a essa outra porção aqui. Certo? Então, a gente vai trabalhar, ó, perceba que o valor de V médio 3 na seção A é justamente 0,8 V, certo? Na seção V3, na seção B, eu tenho velocidade aqui valendo simplesmente V. E a gente pode, né, fazer as considerações aqui de todos esses produtos escalares que a gente tinha trabalhado. Opa! Então, perceba que aqui nesse ponto a gente já tem quem é V na seção 1, qual é a área da seção 1, V na seção 2, qual é a área na seção 2, as áreas da seção 3, e a gente vai justamente determinar quem é V na seção 3, certo? Um ponto que às vezes as pessoas podem ficar, né, com dificuldade aqui é justamente nessas áreas. Quem são essas áreas? Tá? Não é coisa do outro mundo, certo, pessoal? Nesse caso, a gente está falando do escoamento de um rio, né? Que tem uma dada largura e uma profundidade. Então, isso aqui não é uma coisa formada, sei lá, de uma seção transversal de um cilindro. Não, é simplesmente a área, né, de um retângulo, né? Tem uma largura e uma profundidade. Então, por exemplo, nessa área 1, né, a gente ia caracterizar, né, calcular esse primeiro ponto como sendo menos 0,91, que é a velocidade, vezes a área, 15,2 metros, vezes 0,91 metros. Na seção 2, essa velocidade seria de 1,22 e a área seria de 24,4 metros vezes 1,52. E na seção de saída, seção 3, né, a gente sabe que o rio, né, é formado, ele falou aqui, ó, o rio formado é uniforme e a profundidade dele é de 1,83, né? Então, a gente tem um primeiro trecho com largura de 9,1 metros, vezes os 1,83, e um segundo trecho, 21,3 metros, também com a mesma profundidade, certo? E aí, com isso, a gente consegue justamente determinar qual que vai ser o valor de V. Ok? Dúvidas, meu povo? Tranquilos até agora? Como que estão essas resoluções dessas questões? Como que vocês estão nesse processo? Estão entendendo o que eu estou falando ou não?
Eu vou colocar para vocês umas listas de exercícios, né, ainda hoje, para vocês começarem a tentar, né, fazer alguma coisa, certo? Porque realmente isso aqui é muita prática, né? Você vai fazendo uma questão, faz duas, faz três, e realmente elas ficam muito parecidas, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma que eu queira mostrar para vocês ainda hoje. Essa daqui eu acho que é boa também. Pronto, vamos fazer essa daqui. Eu acho que só dá tempo da gente fazer mais uma questão hoje, certo? E aí, na aula que vem, a gente trata desses casos em que a gente tenha um perfil de velocidade, que precisa integrar e tudo mais, para poder resolver a questão, tá? Então, deixa eu duplicar aqui, apagar essas coisas todas. Para a gente poder começar nessa outra questão aqui, certo? A gente vai até 8h35, não é isso? Eu acho que é 8. e 40. Bom, dá tempo, então, da gente resolver com calma essa questão. Essa questão aqui, pessoal, ela é novamente parecida, né, com as demais que a gente vinha trabalhando nessa perspectiva da equação da continuidade, né, da conservação de massa. Então, ela diz assim: considere o escoamento em regime permanente pelo joelho de água mostrado no diagrama. As áreas são A1 igual a 0,2 metros, A2 igual a 0,2 metros, A3 igual a 0,15 metros, e, adicionalmente, parte do fluido é perdido na seção 4 devido a um furo. Há uma vazão estimada de 0,1 metros cúbicos por segundo. As velocidades médias nas seções 1 e 3 são, respectivamente, 5 e 12 metros por segundo. Estime a velocidade na seção 2. Então, o que acontece nessa questão, né? A gente tem uma entrada de fluido aqui na seção 1, uma saída de fluido na seção 3. Existe uma seção 2 que a gente não sabe se o fluido está entrando ou saindo, certo? E existe uma saída de fluido através aqui dessa seção 4, certo? Então, a nossa superfície de controle poderia ser determinada como sendo aqui, né, que eu estou destacando. Onde a gente tem essas três seções, né, coincidindo com as tubulações, mais esse furo aqui, certo? Na seção 1, a gente tem, como a gente tem em todas as seções, né, uma relação entre a velocidade e a área, né? Na seção 1, é esse vetor que caracteriza a área, aponta aqui para fora da superfície de controle, né? Forma um ângulo aqui de quantos graus? 180, né? Na seção 3, a gente também tem uma área que caracteriza essa superfície de controle. E a normal aponta para fora também, como sempre. E o ângulo formado aqui entre essa área e a velocidade, nesse caso, é de 0 graus. Já nessa seção aqui, 2, a gente tem a área apontando para fora, isso é claro e notório para a gente, mas como a gente não sabe se na seção 2 o fluido entra ou sai, a gente não pode saber qual que vai ser
né, o ângulo formado nesse momento, certo? Isso vai ficar a ser determinado por nós na questão. Na questão 4, ó, ele diz que existe na seção 4, né, existe esse furo, e aí vai existir uma seção, uma área aqui normal, né, isso aqui vai ser uma região de entrada, tal, de saída, quer dizer, tal qual essa seção 3, certo? E aí a gente vai usar essas informações para trabalhar com a nossa equação da continuidade, certo? Então, como ele falou, né, no enunciado, o escoamento é em regime permanente de um fluido compressível. Então, é em regime permanente, já fiz aquela consideração, né, criei o termo de variação temporal, e é um fluido incompressível, é água. Então, a gente pode trabalhar dessa maneira aí, certo? Avaliando as vazões volumétricas através de toda a superfície de controle. E toda a superfície de controle para a gente é seção 1, seção 2, opa, seção 3 e seção 4. Como na questão não se fala em nenhum perfil de velocidade, né, como que a velocidade varia ao longo de qualquer uma dessa área, a gente pode considerar que esses sejam uniformes, né, e a gente pode trabalhar com as vazões, com as velocidades médias em cada uma das seções, tá? Então, a gente teria V1. Ai, Jesus, cadê o pontinho do escalar? Foi para o canto errado. Passo doido. Já ouviram aquela história do preguiçoso trabalho dobrado? Pronto. Fui eu todinha agora. V médio na seção 1, escalar. Vamos ver se agora ele vai. Escalar a 1. Mas, mesma coisa para a seção 2. Mesma coisa para a seção 3. Que negócio doido que está acontecendo. Ah, que negócio chato. Eu achava que eu estava tão expert nessa bexiga desse PowerPoint até essa altura do campeonato. Vamos para o terceiro semestre remoto. Ainda assim, erram umas bobagens tão bobas. Bom, como eu falei, né? A gente pode trabalhar
ao invés de usando as integrais, né, a gente pode usar os valores das velocidades médias nas seções, que são justamente as informações que ele fornece, certo? Então, fazendo isso, né, e agora, utilizando os produtos escalares correspondentes, a gente sabe que na seção 1, ó, o ângulo formado entre velocidade e área, meu Deus, foi justamente de 180 graus, né, na seção de entrada. Na seção 2, a gente não sabe que ângulo é esse, certo? A gente pode supor que essa seção 2 seja uma seção de entrada ou de saída, certo? Então, eu vou colocar aqui como se a seção 2 fosse uma seção de saída, certo? Que o ângulo formado fosse de 0 graus entre esses dois vetores. Na seção 3, a gente já sabe que é uma seção de saída, cosseno de 0 graus. E a seção 4, veja só, esse produto velocidade média vezes a área equivale justamente à vazão volumétrica, né? Então, basta a gente trabalhar com Q4, certo? Se vocês bem se recordam, ó, a gente falou que velocidade média era o produto, a razão entre vazão e área. Então, Q é V médio vezes a área. Assim sendo, a gente tem V1 a 1 cosseno de 180 equivale a menos V1, 5 metros, área 1, 0,2 metros quadrados. V2 a gente não sabe, a área 2 vale 0,2 metros quadrados, cosseno de 0 vale 1. Na seção 3, V3 vale 12 metros por segundo, a área 3 vale 0,15, cosseno de 0 graus é 1. E na seção 4, perceba que a seção 4 é uma seção de saída de fluido, né? Como uma saída tradicional, na seção, a gente teria esse termo da vazão na seção 4 como sendo aqui um termo positivo, certo? Então, a vazão volumétrica na seção 4 formaria aí esse produto escalar, V escalar dA, referindo-se, né, a uma saída. Então, a gente podia considerar esse ângulo de 0 graus, e esse termo de Q4 seria positivo. Então, 0,1 metros cúbicos aqui, certo? Dessa maneira, a gente também pode determinar qual que vai ser essa velocidade aí na seção 2. Certo? Então, menos 5 vezes 0,2, isso aqui vai dar 1. 0,2 vezes V2. Então, 12 vezes 0,15 dá 1,8, esse termo aqui, mais 0,1. Então, isso aqui é 1,9 menos 1. Então, mais 0,9 aqui. V2, então, vai ser menos 0,9 dividido por 0,2.
Será que eu fiz essas contas tudo certo? Menos 45 metros por segundo. Então, perceba, a gente estipulou V2 como sendo uma seção de saída, né? E, na realidade, o que o equacionamento mostrou para a gente era que a seção 2 é uma seção de entrada de fluido. Por quê? Porque justamente nossos cálculos produziram uma velocidade negativa, indicando que o produto escalar que a gente tinha escolhido estava errado, ok? Pessoal, é isso por hoje. Eu estou atendendo as solicitações, eu não sei se algum de vocês me mandou e-mail ontem a respeito da prova, mas eu estou atendendo as solicitações, né, todas que foram feitas. Os gabaritos constam lá, então, se você perceber que você não tem... Ah, professora, eu acertei quase tudo, faltou, sei lá, eu errei um parêntese, eu errei isso, eu errei aquilo, né? Manda a sua solicitação e aí eu faço o que puder de consideração, tá certo? Indicando, né, obviamente, que isso só vale para quem mandou a resolução, para quem eu posso ver o que estava lá no SIGA. Alguém me mandou uma solicitação dizendo assim, tinha uma questão que estava com... No enunciado dizia uma coisa, na figura dizia outra, né? Não sei se foi da turma de vocês ou foi de outra turma. E aí, durante a prova, eu tinha falado em sala de aula o que a pessoa deveria, né, considerar. Então, por isso eu destaco, né, a importância das criaturas estarem presentes na turma virtual durante a realização da prova, né? Porque é justamente nessa ocasião que eu posso me comunicar com vocês, né? Então, a menina, sei lá, o menino resolveu a questão de maneira oposta à que eu tinha dito em sala de aula que era para resolver. Então, infelizmente, não tem como considerar nada, porque eu falei em sala de aula o que era para, né, como contornar o problema, tá bom? Mas, de qualquer maneira, mandem, se vocês tiverem alguma solicitação de recorreção para a prova de vocês, podem mandar, que a gente está atendendo tudo na medida do possível, tá bom? Devagarzinho, mas a gente vai atender. Professora, eu até fiquei pensando se eu mandaria ou não, porque a minha primeira questão, tipo, eu fiquei um tempão tentando fazer ela, porque no final não tinha a resposta. Aí o que é que eu fiz? Eu tentei chegar no resultado próximo de algum, que no caso foi uma que pedia a pressão manométrica, né? Aí no caso não consideraria a atmosfera. Só que eu considerei porque foi o que chegou mais próximo. E antes eu tinha feito sem considerar, né? Mas não tinha alternativa. Aí eu fiz a resolução, eu enviei, só que tá errada, né? Porque eu considerei a atmosfera e não tinha. Eu fui tentar chegar em algo próximo do que eu marquei, né, na questão. Faça o seguinte, Fernanda, pode me mandar um e-mail, tá? Porque provavelmente eu não vou me lembrar que você está falando isso agora, quando acabar a próxima aula, tá? Então, me manda um e-mail dizendo, né? E aí eu vou olhar a sua questão, a resolução que você enviou, para eu poder considerar o que puder ou o que não puder ser considerado, tá? Eu fiz isso com várias pessoas já, tá? Tá bom, vou enviar, então, obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Pois então, nos vemos aí na semana que vem. Não se assustem com esse assunto da segunda unidade, ele é maravilhoso, uma vez que a gente tenha, né, uma praticazinha de exercício e tudo mais. Por isso que a gente vai fazer muitos e muitos e muitos exercícios nessa segunda unidade. Vocês não têm noção, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.